Cifrem. Cifrem. Eles estão te chamando pra aventura. Mais uma vez. Te chamando pra morte. Mais uma vez. Lembre-se. Eles não podem saber. Cumpra seu papel. O palco está pronto. Agora sorria e comece de novo. Loop 121. Quando começou? Start Again, a Prologue, é um jogo desenvolvido e distribuído pela Insert Disc 5, lançado na Steam em 18 de agosto de 2021. Esse é o primeiro jogo deles com a sequência In Stars and Time sendo planejada para lançar esse ano de 2023. Eu caí de paraquedas nesse jogo, logo depois de ter achado e jogado a demo da sequência, graças ao Opera GX, o navegador para os verdadeiros gamers, e ficar muito hypado pelo jogo. Esse jogo não é um prequel do In Stars and Time, mesmo tendo prólogo no título. Assim sendo, você não precisa se preocupar em jogar esse primeiro para depois você jogar a sequência. Você pode considerar ele como uma side story, uma forma de se aprofundar nesse universo até que o jogo principal seja lançado. Agora, sem mais delongas, vamos em frente. Loop. Que tentativa é essa mesmo? Como a própria página da Steam já fala, você está num loop temporal. Alguns exemplos de jogos que seguem sua mecânica ou instrumento narrativa são Undertale, 12 Minutes, Deathloop, Majora's Mask, entre outros. O seu grupo consiste em 5 personagens: o viajante, que é você, o lutador, a mage, a pesquisadora e a criança. Não vamos nos esquecer da criança. Seu objetivo é... O que era mesmo? O rei. A gente precisa acabar com ele, mas... Essa jornada faz sentido? Isso importa? Não importa as quantas vezes você tente, o resultado sempre é o mesmo. A gente morre de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Loop 35. Joquem. Pô! O jogo é feito no RPG Maker, então ele é um jogo de tiro em primeira pessoa. Não, né? Obviamente é um RPG. O sistema de turno segue os RPGs clássicos como Final Fantasy VII, onde cada turno começa a partir do personagem mais rápido, com sistemas de tipagem baseados no jogo de pedra, papel e tesoura, tipo Pokémon, sabe? Aí para ajudar vocês, aí vai uma dica. Se vocês quiserem saber qual é a fraqueza do inimigo, presta atenção na mão dele. As mãos sempre vão estar fazendo pedra, papel ou tesoura. O jogo também se foca bastante no diálogo e nas ações que você toma durante a jornada. Nessa jornada você também irá encontrar trinkets, ou bugigangas, para os mais íntimos. Eles não são nada demais, apenas alguns itens avulsos, mas com eles você desbloqueia diálogos e situações extras, o que são uma boa quebra de rotina. Outro elemento que não é tão importante agora, mas pelo que eu vi e joguei na demo, que podem virar importantes, são as memórias. Nesse jogo elas apenas dizem qual final você pegou, mas pelo que eu entendi na demo, essas memórias podem afetar seus status. Agora é só esperar pelo próximo jogo sair que nós saberemos para que serve. O loop de gameplay também é pequeno, esse jogo é metade do tempo que eu zerei Layer Alligator, ou seja, curtinho. E por fim, lembre-se, suas ações ditam o final dessa história. Loop 468, fofura em preto e branco. A arte desse jogo mistura pixel art com retratos e cenas ilustradas digitalmente. A paleta desse jogo é simples, eu tô literalmente mostrando para vocês, é tudo em preto e branco. E a alimentação da paleta força os criadores a pensar em designs mais chamativos nesse mundo do Charlie Chaplin. Gostei bastante dos designs de personagens, cada um é bem diferente, com uma silhueta única, e com esse visual e personalidade, posso dizer que o cast é bem variado. Em combate, ao associar magias ou ataques específicos, se revela um retrato do personagem fazendo ação, o que é um detalhe bem bacana. Esse jogo se utiliza de um visual de quadrinhos para cenas de história, mas para cenas reveladoras e importantes, eles utilizam a tela inteira. Essas cenas são muito bem desenhadas e expressivas, transmitindo muito bem a emoção do momento. O jogo inteiro se passa dentro de um castelo, portanto não é surpresa dizer que o cenário não muda. Temos quartos, uma cozinha, banheiro e corredores. Muitos corredores. O design dos inimigos são fofos, nada aterrorizante coisa do gênero, embora sejam repetitivos. Isso a gente já sabe. Mas você sabe o que não é repetitivo? O seu like e compartilhamento, meu querido. Achou que eu ia esquecer, né? Se você tá gostando, então dá uma forcinha pro canal aí, isso me ajuda demais. Loop 1958, melancolia musical. Se eu tinha reclamado da quantidade de músicas no vídeo anterior, esse aqui ganha de lavada. Ele tem 11 músicas no total, que dessa vez eu vou relevar porque a gameplay é bem menor que a de Layer Alligator. Eu nem vou tentar descobrir os instrumentos dessa vez, o único instrumento que eu reconheci era um de um violino ou violoncelo, em uma cena muito específica do jogo. Ouvindo a música pelo YouTube, eu notei que no canal oficial da Soundtracks, na descrição do vídeo, tem um pouco do processo de criação das músicas desse jogo. Ou seja, você, futuro game designer, talvez seja um bom lugar para você dar uma olhada e ver talvez umas dicas ou algo que atice a sua curiosidade para a soundtrack dos jogos. O loop de algumas músicas chega até 4 minutos de duração.
Nice. Que faz sentido, com um jogo mais curto você pode caprichar em algumas músicas mais que as outras. O padrão que eu consegui entender na soundtrack é que elas são geralmente calmas e lentas, tirando as partes específicas como combate e outras coisas, que eu não vou falar o que é, representando o quão grande é o castelo, a solidão de você e seu grupo ao caminhar por estes corredores, com apenas monstros para fazer companhia. Ela passa essa ideia de que, mesmo que seja perigoso caminhar neste castelo, tudo de certa forma é rotina, algo normal, me intriga. O feeling geral dessa soundtrack é melancólico de certa forma. É aquele sentimento que você tem uma hora ou outra que você não está exatamente mal, mas não está necessariamente bem, você só está lá, existindo, sem vontade de fazer nada. Seja uma tarefa que precisa ser feita, um passatempo que você gosta, é só um vazio. Rotina e loops temporais. Da pós-produção aqui, eu ainda não consegui colocar todos os meus pensamentos em ordem, ainda estou tentando trabalhar nisso. Vai ficar um pouco estranho, mas gente, eu juro, faz sentido. É sério, faz sentido, calma. Eu adorei esse jogo. Esse jogo, na minha opinião, captura perfeitamente a ideia de loop temporal. Literalmente o cansaço, o trauma, a pressão de seguir uma rotina, o fato de ouvir e falar as mesmas coisas dezenas, centenas, milhares de vezes. Porque a gente não começa no início do loop, não estamos na primeira, segunda ou terceira tentativa. Estamos em um ponto onde todas as ações do grupo são conhecidas, você sabe o momento e local exato onde tudo acontece. E o jogo usa desse elemento exatamente onde precisa, diferente de Undertale, onde apenas alguns personagens entendem que eles voltaram no tempo ou que alguma coisa está acontecendo debaixo dos panos. Aqui qualquer coisa que você faça fora do seu script é notada. E você nem percebe que está fazendo isso. Pelo menos eu não percebi. Porque aqui o seu personagem não é uma casca vazia para você se projetar nele. Essas pessoas conhecem você, sabem como você age e pensa. Então quando você está no modo automático fazendo as coisas que você, o jogador, sabe o que fazer, o modo como eles reagem a você muda. É mesmo? O que eu gosto muito é associar a ideia desse jogo com a ideia de rotina e insanidade. Did I ever tell you the definition of insanity? Calma que eu vou explicar. Como essa rotina ela é boa, interessante, porque eu acredito que na concepção que uma parte das pessoas pode achar a rotina sendo algo entediante. Ela pode te deixar dormente, de certa forma. Fazendo uma rotina todo dia pode tirar o prazer daquilo que você faz, aquilo automático, sem emoção. Que nem o estado que você se encontra no jogo, algo vazio, sem vida. Fazemos o que fazemos por simples rotina. Talvez a gente tinha um objetivo nessa jornada antes, mas agora fazemos isso porque é a única opção que a gente tem. Passando para a insanidade agora, primeiramente, o que seria insanidade? Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E a graça e a ironia disso tudo se pronuncia em alto e bom som quando você atinge um dos finais. Seu personagem tem fé que caso você cumpra seu papel de forma totalmente perfeita, tudo vai dar certo. Ele se agarra à rotina com todas as suas forças porque aquilo dá segurança a ele. Mas no momento que você se despende da narrativa e começa a automatizar o seu progresso, saindo do seu papel, as coisas mudam mesmo que acidentalmente. As mudanças que eu causei foram pura experimentação. Eu nem tinha visto que eu comecei a ignorar a rota fazendo um caminho mais lógico, ao mesmo tempo concorda e contraria o protagonista. Porque às vezes ele não deixa você entrar em certos quartos, porque aquilo não ajuda na jornada. Ele fala, não perca tempo, ou caminhe errado. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Simples, às vezes sair da rotina é assustador. Você está tão acostumado a fazer algo que o simples pensamento de deixar aquilo de lado por um minuto te deixa desconfortável. Mas também não estou te falando para você sair da rotina todo dia, só que às vezes uma mudança de ar pode ter muitos benefícios, mesmo que a ideia possa apavorar você de início. Esse jogo me dá uma nova visão sobre a rotina e como ela afeta o psicológico de alguém. Então só dá uma chance, por favor. Mas agora, olhando para a experiência que eu tive com o jogo, ela foi incrível. Embora ele seja bem curtinho, eu senti que foi dinheiro bem gasto. E eu mal posso esperar pelo próximo jogo. Agora, que tal a gente começar de novo? Mas dessa vez, do início. Bem, espero que tenham gostado e eu tenha testado a sua curiosidade o suficiente para você dar uma olhada. Caso tenha gostado desse tema, tem um vídeo muito bom do Tropia falando sobre monotonia, link na descrição. Se você chegou até aqui, digite de novo nos comentários para saber que você viu até o final, junto com o que você achou do vídeo ou do jogo em si. Eu sei que eu posso melhorar nos vídeos e o seu feedback é muito bem-vindo. Eu faço lives para o site Roxinho e vídeos para esse YouTube, caso queiram ver mais do meu conteúdo. O áudio pode não ter ficado muito bom dessa vez, mas eu queria fazer logo esse vídeo, eu queria entregar antes de eu voltar para as minhas aulas, que aí vai demorar muito. A gente se vê no próximo loop. Até mais!